Nesta aula, nós vamos falar sobre mudanças de estado físico. Oi, eu sou o professor Lucas Fagundes. Vamos juntos! Na aula anterior, você viu, nós caracterizamos as principais propriedades dos estados físicos da matéria que nós reconhecemos no nosso dia a dia. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Uma coisa que talvez já tenha ficado implícita é que um estado não é permanente. Eu posso converter um material que está num determinado estado para outro estado. Por exemplo, eu posso ter um bloco de ferro, aquecer esse bloco de ferro e fazer com que ele saia do estado sólido e vá diretamente para o estado líquido. Esse processo nós damos o nome de fusão, que é exatamente a passagem do estado sólido para o estado líquido. Você percebe que no estado sólido há uma interação mais forte entre as partículas e no estado líquido essa interação é mais fraca, o que significa que você, de certa forma, vai precisar afastar as partículas do estado sólido para que elas vão para o estado líquido. Então, na fusão, você tem um processo onde você tem absorção de energia. Você precisa fornecer energia para as moléculas, para as partículas que compõem o sistema, ou para os átomos que compõem o sistema, para que eles passem de um estado para outro. O processo inverso nós chamamos de solidificação. Nesse processo, as partículas que estão no estado líquido, com maior energia cinética, se movimentando mais, elas vão perdendo energia gradualmente até atingir o estado sólido. Você novamente vai pensar que o processo ele ocorre na direção contrária. Então você vai ter as partículas no estado líquido interagindo de maneira mais fraca, elas vão perdendo energia cinética, se movimentando mais lentamente, se aproximando, até que elas possam ter a chance de interagir mais fortemente, formando o estado sólido. Então, no processo de passagem do estado líquido para o estado sólido, você tem uma liberação de energia pelas partículas. Elas perdem energia, isso é visível na diminuição da velocidade, elas perdem um pouco da sua energia cinética e vão para o estado sólido, onde elas têm maior interação. Perfeito? Esse processo, então, nós podemos ver aqui num bloco de gelo. Esse bloco de gelo colocado aqui sobre a panela, você observa o seguinte, ele estava ali com uma forma fixa e ele vai se transformando em água no estado líquido. Então você vai vendo que ele adquire ele está passando para um novo estado da matéria, que é o estado líquido, aonde a forma já é variável. Então você já vê que o líquido se espalha por toda a panela. Então isso daqui é exatamente o processo de fusão representado aí pela fusão do gelo. Nesse outro vídeo que eu mostro aqui para vocês, você tem, por exemplo, um bloco de ferro já derretido. Você tem um ferro líquido. É óbvio que as temperaturas nas quais esses processos acontecem, elas são diferentes. A água, por exemplo, o gelo, por exemplo, ele deixa de ser gelo, ele deixa de estar no estado sólido em temperaturas a 0 graus Celsius. E em 0 graus Celsius ele começa a passar do estado sólido para o estado líquido. O ferro, por exemplo, ele precisa de uma temperatura muito mais alta. Eu vou colocar o número aqui para vocês porque eu não lembro exatamente de cabeça. Mas a partir dessa temperatura o ferro sai do estado sólido e passa aí para o estado líquido. Essa temperatura, então, é a temperatura de fusão. O processo contrário é o processo de solidificação. Ele também ocorre na mesma temperatura, só que no sentido inverso. Você vai pegar um líquido e resfriá-lo, ou seja, retirar a energia do líquido, tá certo? Até que ele vá para o estado sólido. É bom você ter essa noção que quando eu falo doar energia ou retirar energia, você tem que estar sempre olhando na perspectiva do que você está estudando. Se você está estudando o líquido e você retira a energia do líquido, na perspectiva do líquido, ele está doando energia para quem está retirando, ou seja, ele está liberando energia. Tá? É só para que isso não fique confuso na sua cabeça. Perfeito? Uma outra mudança de estado físico importante é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O termo gasoso e vapor ele gera muita confusão no aluno de ensino médio. Por enquanto, eu vou tratar o estado como sendo gasoso, depois a gente vai corrigir essa definição para que ela se apresente mais corretamente. Perfeito?
No estado líquido, as moléculas, então, ou as partículas, elas estão interagindo mais fracamente do que no estado sólido, mas ainda há uma interação entre elas, ainda há uma coesão, o que faz com que elas fiquem num volume fixo. Mas a partir do momento que eu forneço energia para as partículas no estado líquido, essas moléculas começam a se agitar, essas partículas vão se agitando e se afastando, até para passar para o estado gasoso. Perfeito? E aí, é bom a gente chamar esse processo de vaporização. Você vê ali que tem um asterisco, daqui a pouco eu explico o seu significado. E o processo contrário, que é quando um gás ele é convertido num líquido, ele é chamado de condensação, também tem o termo liquefação, perfeito? Né? Que vem de ação de se tornar líquido. Tá? Eu vou detalhar a vaporização porque ela acontece de formas diferentes e em temperaturas diferentes. É um pouco mais complexo e para isso eu vou usar alguns vídeos para ilustrar esse processo. A vaporização, ela corresponde então à passagem do estado líquido para o estado de vapor. Vapor e gás não é a mesma coisa, embora eu esteja neste vídeo usando como sinônimo. Mas depois, lembre-se disso, depois você vai ter que saber diferenciar vapor de gás. A vaporização ela pode ser uma evaporação, que é um processo lento e gradual, que vai acontecer na superfície de um líquido. Você vê, por exemplo, nesse vídeo, né, nesse time-lapse, uma poça de água que vai desaparecendo com o tempo. Esse processo é gradual, não precisou, né, para a água, não precisou que a água atingisse a sua temperatura de ebulição. É muito importante falar que a evaporação ela é um processo que acontece na superfície do líquido. Pelo fato das moléculas de água elas estarem se movimentando no estado líquido, elas terem uma liberdade de movimentação, as partículas da superfície elas podem escapar. E esse escape ele é natural e gradual, o que consiste na definição de evaporação. Processo gradual onde as partículas naturalmente escapam da fase líquida, sem precisar, né, atingir a temperatura de ebulição. A gente vai fazer uma definição mais formal do processo de evaporação, do processo de ebulição. A ebulição, por sua vez, ela é um processo mais rápido, perfeito? Nesse processo você tem o aparecimento de bolhas no líquido e ele acontece numa temperatura bem específica. No caso da água, ele acontece a 100 graus Celsius se você estiver ao nível do mar. Então, nesse processo, esse processo se chama ebulição pela formação constante de bolhas. E essas bolhas, elas são bolhas de vapor que já foram para a fase gás. Elas se formam na base do líquido e vão escapando para a superfície. Perfeito? E esse processo ele é muito mais rápido do que a evaporação. A evaporação é lenta. Se eu deixar um copo de água, ele demora dias para evaporar. Perfeito? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ver um time-lapse, por exemplo, de um copo de água evaporando. Você vai ver que demora um tempo considerável. Tá? Outro processo é o processo que a gente chama de calefação. Nesse processo, você tem uma vaporização muito rápida. Um exemplo disso é quando você joga, por exemplo, um pouco de água na superfície de uma panela quente. Essas gotas de água, no momento que elas batem na panela, o contato da gota com a panela forma um colchão de vapor. E essa gota ela fica meio que levitando sobre a superfície da panela e você consegue ouvir aquele vapor, aquele barulho, perdão. Esse processo ele tem um nome, ele é chamado de efeito Leidenfrost, que a gente conhece popularmente na química como calefação. Calefação em alguns países tem outro significado que está associado aos sistemas de aquecimento central de prédios, de casas, de residências. Mas no nosso contexto aqui, a calefação significa isso, quando você joga um líquido em uma superfície que está acima da sua temperatura de ebulição. E aí, naturalmente, esse líquido ele entra em ebulição instantaneamente, né, formando essa camada de vapor suspendendo a gota do líquido na panela. Você vê aí, por exemplo, nesse vídeo, esse vídeo ele mostra exatamente isso acontecendo. Você quase que pode ouvir o barulhinho da calefação acontecendo, que é exatamente aquele tss que acontece quando você tem
né, a água líquida sendo jogada sobre a superfície muito, muito quente, acima da sua temperatura de ebulição. Perfeito? Então, esse daqui é o nosso resumo. Do sólido para o líquido, você teria o que a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, você chama de vaporização, que você já pôde ver aí que acontece de formas diferentes. O processo contrário, do gasoso para o líquido, a gente chama isso de liquefação ou condensação, e do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. O termo solidificação ele é um pouco mais fácil de ser entendido, né? Porque é a ação de transformar alguma coisa em sólido. Uma coisa que eu recomendo vocês a fazerem é ler um pouco sobre o ciclo da água. No ciclo da água na natureza, você tem exatamente esse tipo de processo acontecendo. A água de rios e oceanos, ela evapora pela ação da luz solar, e esse vapor de água na alta atmosfera, ele se condensa em gotículas de água, que é o que a gente reconhece como nuvens. O vapor de água ele está presente em tudo e ele é invisível. Nuvens não são vapor de água. Nuvem não é feita de vapor de água. Nuvens são gotículas de água suspensas no ar. Essas gotículas elas podem se acumular, até precipitar na forma do que a gente conhece como chuva. Perfeito? E é esse processo que faz a água se movimentar no nosso planeta, que é o que a gente chama de ciclo da água. Eu vou colocar uma figurinha aí para você ver exatamente isso, né? Outro processo que nós temos que falar aqui é a sublimação, que no caso de algumas substâncias como a água, você não vai observar na temperatura ambiente, você tem pressões específicas para que esses fenômenos aconteçam. Mas outras substâncias, como o dióxido de carbono, que é o CO2, ou o iodo, eles sublimam naturalmente na temperatura ambiente. A sublimação, então, seria essa passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar por um estado líquido. O vídeo aí mostra, então, inicialmente, o gelo seco. Eu vou deixar aí alguns links do Manual do Mundo para que vocês possam ver. Ele tem, acho que uns 2 ou 3 vídeos falando sobre gelo seco, um indo numa fábrica e outro falando um pouco sobre como ele funciona, como é a descrição dos fenômenos associados a ele. O gelo seco nada mais é do que CO2 em fase sólida. E o CO2 em fase sólida, na pressão atmosférica, ele passa direto para a fase gasosa. Tanto é que se você observar, você vai ver que você tem uma pedrinha que desaparece com o passar do tempo. O mesmo acontece com uma pedrinha de naftalina. A naftalina ela é muito usada, por exemplo, dentro de guarda-roupa. E aí ela naturalmente vai evaporando, ela vai sublimando, ela desaparece com o passar do tempo. Perfeito? Esse é o processo de sublimação. O outro vídeo que eu coloco aí para vocês é o vídeo da sublimação do iodo, que foi filmado no Colégio Pedro II pelo professor Marcos Matarazzi. Eu vou deixar o link do canal dele, vocês se inscrevam lá. Tá? Nesse processo você tem o iodo sendo aquecido em um becker, e esse iodo, na fase sólida, ele sobe na forma de vapor e encontra um balão de fundo redondo, aonde ele ressublima. Então você tem aí a sublimação e ressublimação. O iodo sólido sublima e ressublima de novo na superfície do balão. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir essa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações das novas aulas. Curta também a nossa página no Facebook e siga a gente lá no Instagram, Bizu da Química. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!